Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trânsito em Debate, o canal que traz informações para você relacionados ao nosso direito de trânsito, tudo que envolve multas, processos de suspensão, cassação da CNH, acidentes de trânsito, tudo que envolve essas questões, nós trazemos aqui em episódios novos todas as semanas. Este episódio se refere à nossa playlist sobre perguntas e respostas. Vocês nos encaminharam algumas dúvidas nas nossas redes sociais ou até mesmo nos canais oficiais aqui do escritório e nós trazemos aqui para responder com um pouco mais de detalhes. Então, já indo direto aqui para o nosso bate-papo, eu vou trazer a primeira pergunta. Sérgio Gomes, comprei um veículo e vi que tem um bloqueio Renajude. Gostaria de entender o que é isso e qual o tamanho do problema que eu tenho para resolver. Sérgio, o bloqueio Renajude é uma questão bem interessante e aqui eu vou trazer uma observação que você não explicou, mas eu acredito que aconteceu. Eu presumo que você não fez a análise correta antes de fazer a aquisição. Porque se você tivesse visto isso antes, talvez você não teria adquirido. Quando nós vamos fazer a aquisição de um veículo, é muito importante que a pesquisa seja mais profunda, além de multa. Normalmente nós pesquisamos se tem multa, se tem algum débito de IPVA, alguma questão nesse sentido. Mas eu tenho percebido que dificilmente as pessoas fazem a pesquisa mais detalhada para saber se realmente tem algum tipo de impedimento no veículo, algum tipo de bloqueio. Porque existem bloqueios administrativos que são atribuídos, são inseridos no veículo em decorrência de alguma questão técnica, alguma fiscalização, que é uma coisa mais fácil de resolver, e existe o bloqueio Renajude. Inicialmente, o que é isso? O que é um bloqueio Renajude? É uma inserção realizada pelo Poder Judiciário, pela Justiça. Existe um processo judicial e o juiz desse processo, ele insere esse bloqueio Renajude. Vamos pensar no seguinte cenário. João se envolveu no acidente de trânsito e bateu ali no carro da Maria. A Maria entrou com uma ação judicial para receber os valores que ela acredita que tem direito e ela teve uma ação judicial procedente, foi finalizada de maneira procedente. O João se defendeu ou deixou ali o processo tramitar a revelia, mas em algum momento esse processo foi finalizado de maneira procedente para a Marília. Então ela tem para receber um valor de, vou colocar aqui, de R$ 10.000. O João, por sua vez, mesmo tendo essa decisão judicial procedente para a Maria, ele resolve não fazer o pagamento. Qual que é a segunda etapa que o advogado ali da Maria vai adotar? Ele vai entrar com um pedido de recebimento desses valores, que é um pedido de execução. Ele vai executar aquela sentença, porque aquela sentença é um título executivo. Ele vai, dentro do processo judicial, iniciar ali a fase da execução. E ali o juiz ele vai abrir um prazo para que o João faça o pagamento dessa dívida. Sob pena de, se não fazê-lo, ele pode adotar alguns bloqueios. O advogado da Maria, ele espera passar esse prazo, que o juiz determinou ali para fazer o pagamento, o João não fez, e ali ele dá início às constrições, que são os apertos. Inicialmente, ele pede ao juiz que vá até a conta bancária do João e faça o bloqueio do valor. Então, o juiz, por meio de os sistemas internos lá do judiciário, vai determinar o seguinte: expedir uma ordem para que os bancos que o João tem conta façam um bloqueio de até R$ 10.000. Vamos aqui estabelecer que o João tem conta em 3 bancos diferentes. É expedida essa ordem de maneira plena para todos os bancos. Cada banco vai retornar ao processo ali e vai explicar se tem dinheiro na conta ou não. Na verdade, é um relatório que vai aparecer ali dentro do processo, explicando quais contas, em quais bancos o João tem algum tipo de valor para ser bloqueado e se foi bloqueado esse valor, até o montante de R$ 10.000. E ali, o João tem conta em 3 bancos, os 3 bancos retornaram, cada um ali com um valor, mas que no total deu R$ 10.000. Ok, esse valor ele é bloqueado e é transferido para a Maria para satisfazer aquele débito
aquele crédito que a Maria tem. E ali ela consegue resolver o seu problema e receber os valores. Vamos aqui imaginar que na conta bancária não tenha nenhum valor. Ele tem conta em 3 bancos, mas nenhum deles tem valor ali para ser bloqueado. O advogado da Maria, ele vai tentar receber esse valor de outra forma, ele vai verificar outras questões que o João pode ter, outros créditos, outros bens que o João pode ter, e a partir dessa constatação ele vai pedir o bloqueio desses bens, para que a partir do bloqueio possa ser feito o leilão, por exemplo, daquele bem, e ali o crédito da Maria ser satisfeito. E um dos bens que pode ser verificado é o veículo. E existe um sistema que se chama Renajude. Esse sistema ele é interligado judiciário com a Secretaria Nacional de Trânsito, e ali dentro desse sistema constam todos os veículos com todos os proprietários e se identifica quantos veículos que o João tem. E aí vamos considerar que ele tem apenas um veículo. Esse veículo ele é bloqueado pelo Renajude, esse bloqueio é feito pelo judiciário, não é feito pelo Detran, então não adianta você ir lá no Detran e pedir para retirar, que ele não tem qualquer gerência sobre esse bloqueio. A inserção e a exclusão é feita sempre pelo Poder Judiciário e, obviamente, pelo juízo do processo que está fazendo aquela cobrança ali de R$10.000. Esse bloqueio Renajude ele é inserido com algum tipo de características, são 3 diferentes. A primeira característica é um bloqueio de transferência, onde você consegue utilizar o veículo, consegue licenciar o veículo, mas não consegue transferi-lo para outra pessoa, justamente para evitar que aquele bem, onde existe um bloqueio, que é onde o advogado da Maria vai tentar reaver o valor que ela tem direito, esse crédito de R$10.000, então esse bloqueio impede a transferência. O segundo bloqueio que existe é o bloqueio de licenciamento. Então, esse bloqueio, pelo próprio nome, ele não permite o licenciamento do veículo, então você vai conseguir utilizá-lo até o momento que o licenciamento vença. A partir daquele momento, não é mais possível utilizá-lo, porque se você utilizar e for flagrado pela fiscalização, ele vai ser removido ao pátio. E ali você não vai conseguir retirá-lo, porque você não consegue mais licenciá-lo. Fora a questão do licenciamento, você também não consegue transferir. Então, nós temos, guarde aí a informação, bloqueio transferência, bloqueio licenciamento. E por último, nós temos o bloqueio circulação. Esse bloqueio não permite a transferência, não permite o licenciamento e, pelo próprio nome, não permite a circulação. Se você for flagrado com o veículo, que existe um bloqueio de circulação, foi flagrado ali pela fiscalização, ele será removido ao pátio e o juízo que determinou o bloqueio será comunicado que o veículo está lá sobre a jurisdição do órgão de trânsito. Esses são os 3 bloqueios Renajude que podem ser inseridos em decorrência dessa ação judicial aqui que eu mencionei, que foi no caso do João e da Maria. Mas existem N aí situações em que podem ser objeto de inserção desse bloqueio no veículo, mas a maioria delas é em decorrência de dívidas, quer seja aí de uma pensão alimentícia, quer seja de um acidente de trânsito, quer seja de uma compra que você fez e não honrou ali com o pagamento, tudo isso aí pode dar ensejo ao bloqueio Renajude. Esse bloqueio é o cível, em decorrência de uma dívida, só que também existe o bloqueio criminal, em decorrência, obviamente, de um processo criminal. E ali também são várias situações que podem ensejar esse bloqueio. Como você diz aqui que comprou o veículo e tem esse bloqueio, eu presumo que você não fez a consulta para saber antes se tinha algum tipo de impedimento. Com esse bloqueio no veículo, você não vai conseguir, já de começo, transferi-lo para o seu nome, mesmo com o preenchimento do recibo ali de compra e venda, ou a TPV. Você não consegue transferir, porque existe essa questão aí do bloqueio. Então, veja bem que existem 3 tipos de bloqueios diferentes e todos eles impedem a transferência. Um impede o licenciamento e o mais gravoso impede a circulação. Dentro desse conceito, se você adquiriu o veículo antes do bloqueio e tem documentos que comprovem isso,
você tem um recibo de compra e venda já com as assinaturas reconhecidas no cartório, você tem um contrato de compra e venda com as assinaturas reconhecidas no cartório e tudo antes desse bloqueio, existe uma possibilidade de fazer a exclusão. O seu advogado, ele vai analisar toda a situação e, se ele entender cabível, ele vai entrar ali com um documento que se chama embargos de terceiro. É um processo judicial que ele vai vinculado ao processo que estabeleceu o bloqueio. Então, existe o processo A, que estabeleceu o bloqueio, e o seu advogado vai entrar com o embargos de terceiro, que é o processo B, que vai ficar vinculado a esse processo A. O mesmo juiz que determinou o bloqueio vai analisar o embargos de terceiro. Você comprou um carro, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Você comprou o carro e fez a transferência para o seu nome ou não, mas normalmente antes de fazer a transferência, entra o bloqueio. Então você consegue, por meio do embargos, demonstrar para o juiz que a aquisição foi feita de maneira lícita, de boa fé, foi feita antes do bloqueio. E ali aquele bloqueio tem que ser excluído. O juiz vai analisar e, considerando as suas alegações, ele pode ali fazer a exclusão do bloqueio, entendendo que você é um terceiro de boa fé, comprou o veículo sem saber de todo o problema que aquele vendedor tinha. Agora, o problema é quando você adquire o veículo com esse bloqueio já inserido. Você comprou depois. Imagina que você comprou o carro hoje e mais 6 meses antes entrou um bloqueio. Mesmo com o recibo preenchido no seu nome, você não consegue fazer a transferência. E aí está o problema. Porque se você adquire o veículo antes, eu já falei que existe o embargo de terceiro. É certo de fazer exclusão? É certeza? Não, nunca é certeza, mas se você tiver ali uma vasta documentação que comprove que você adquiriu o veículo de boa fé, é muito provável que você consiga fazer o desbloqueio. Existe o bloqueio criminal, que é uma outra história aí, mas se você adquiriu antes do bloqueio criminal, também há uma possibilidade de você tentar reverter ali aquela situação. Mas quando você adquire o veículo depois que o bloqueio foi inserido, a probabilidade ela é bem menor de solução. Para não dizer que é quase impossível. Não é impossível, porque, obviamente, existem algumas questões que têm que ser analisadas ali no processo para entender qual o cenário, em que momento que você adquiriu, em que condição que esse bloqueio foi inserido, mas, normalmente, esse bloqueio, sendo legítimo, é difícil de você comprovar que é um terceiro de boa-fé, porque se você adquiriu o veículo sabendo que existe o bloqueio, você não é mais terceiro de boa-fé. Ah, mas eu comprei o veículo e não pesquisei. Aí é um problema, porque você não consegue comprovar que você não pesquisou. E, aliás, antes de fazer a aquisição de um veículo, a sua obrigação é fazer toda a pesquisa necessária para saber se não existe nenhum tipo de bloqueio que poderia impedir essa transferência do veículo para você. E aí você deixa de ser um terceiro de boa-fé e não vai conseguir comprovar essa questão. E a partir daí a solução ela se torna um pouco mais difícil para ser solucionada. Uma sugestão seria você retornar o contato com o vendedor para tentar devolver o veículo e reaver aí o valor que você pagou ali na aquisição do veículo. Mas tem um problema. Qual é o valor da dívida que inseriu esse bloqueio? Se é que esse vendedor vai querer desfazer o negócio ou não? Eu vou trazer até um exemplo que a gente teve aqui no escritório. Um cliente entrou em contato conosco por conta de um bloqueio na Ajude e fez a aquisição, não analisou o veículo. O bloqueio era anterior à data da compra. E ali ele entrou em contato conosco porque, primeiro, ele não sabia qual é o bloqueio que tinha inserido essa restrição, né? Aliás, qual é o processo que tinha inserido essa restrição e qual era o tipo de bloqueio. Ele não sabia se era de transferência, de circulação ou de licenciamento. Ali nós fizemos a pesquisa, identificamos que era um bloqueio de transferência, então permitia a ele fazer o licenciamento e utilizar o veículo enquanto permanecia esse bloqueio, mas uma sugestão que eu mencionei para ele era, olha, vamos verificar aí com o vendedor se ele recebe o veículo de volta. E ali ele já me respondeu que já tinha entrado em contato com o vendedor e ele não aceitou a devolução.
Então agora vamos para a etapa 2, verificar o tamanho da dívida para saber se é viável quitá-la. Porque tem dívidas que bloqueiam um veículo de 500, de R$ 1.000. Dívidas, por exemplo, de IPTU. Você esqueceu de pagar o imposto aí da sua residência, todo ano tem esse imposto, e a prefeitura resolveu fazer a cobrança, olhou lá na sua conta bancária, não tinha valor algum, e aí a única forma de receber aquele valor seria inserindo o bloqueio. E às vezes compensa fazer o pagamento, ao invés de ficar ali discutindo com o antigo proprietário e não solucionar o problema. Quando nós analisamos o processo, a dívida era de, pasmem, R$ 1 milhão. E o veículo tinha valor de mercado ali de 10, 12 mil. Ou seja, não havia qualquer hipótese de fazer o pagamento dessa dívida para evitar ou para retirar o bloqueio que estava inserido no veículo. E ali já descartou totalmente essa situação e voltamos aí para a situação anterior, tentar de novo um contato com o antigo proprietário para tentar convencê-lo a desfazer o negócio e reaver o valor, por mais, digamos, prejuízo que esse cliente tivesse. Então, se ele pagou ali 10 mil no veículo, qualquer valor que ele conseguisse restituir seria vantajoso, porque aquele veículo, mais dia, menos dia, ele poderia ter problema. Porque o bloqueio Renajude, embora eu disse aqui que existem 3 bloqueios, esses bloqueios eles podem ser mais, digamos, gravosos. Foi inserido um bloqueio de transferência hoje e não houve o pagamento, na sequência o advogado pode, por exemplo, pedir o bloqueio de circulação. Ou ele pode manter o pedido de transferência, o bloqueio de transferência, mas inserir uma penhora. O que significa isso? O oficial de justiça vai tentar localizar esse veículo para poder fazer a apreensão e levá-lo a leilão e aí satisfazer a dívida. Veja que o cenário do bloqueio Renajude, ele não é dos melhores. Sempre é importante que você faça a conferência, a consulta do veículo de maneira profunda para saber se existe algum problema. Existem empresas, por exemplo, que têm dívidas trabalhistas e vendem o veículo sem fazer a transferência. Vendem, reconhece a assinatura ali da empresa, né, do responsável ali pela empresa, reconhece a assinatura do proprietário, quando ele vai tentar fazer a transferência não consegue, porque existe um bloqueio de uma dívida trabalhista. O funcionário dessa empresa acionou a justiça para poder receber uma dívida que ele diz ali que tem direito. A empresa foi condenada, tem que pagar o valor, e os veículos da empresa são bloqueados até que se satisfaça esse débito que a empresa tem e esse crédito que aquele funcionário, aquele ex-funcionário, tem ali para receber. Veja que é uma questão bem interessante, mais comum do que você imagina. Várias pessoas passam por esse problema, vários clientes entram em contato conosco com esse problema. Às vezes entra em contato, nem sabe por que existe bloqueio, não sabe ali qual é o número do processo que está fazendo o bloqueio, se é um processo, se são 2, se são 3 processos, às vezes é mais de um. E ali entra em contato com a gente para poder analisar essa situação e ver se tem como fazer ali o pedido para exclusão, por conta ali de ser um terceiro de boa-fé, ou é um cenário que não tem solução, pelo menos sob o ponto de vista de solução efetiva, pelo menos naquele momento. E ali tenta-se retornar o veículo com o antigo proprietário para ver se ele quer o veículo de volta, para ver se ele restitui algum valor, e aí que a gente começa a fazer alguma análise ali para tentar verificar se existe alguma possibilidade de sucesso. Muitas das vezes esse veículo é financiado, o proprietário não conseguiu pagar as parcelas, o banco, a empresa financeira entrou com uma ação judicial para reaver o veículo, para forçar aquele proprietário a fazer o pagamento da dívida, para tentar reaver o veículo, para mandar o oficial de justiça na casa ali do proprietário para reaver o veículo. Então, existem várias questões que influenciam e que geram esse bloqueio Renajude. E fazer essa pesquisa é primordial antes da aquisição para você se livrar de um problema. Depois que adquiriu, aí a questão é tentar identificar para tentar amenizar o problema. E pode ser que realmente a situação não seja das melhores. Esse exemplo que eu mencionei aqui para você. O carro valia 10, 12 mil, a dívida era de 1 milhão. Como que vai resolver isso? Nem o credor daquela dívida vai satisfazer por conta de um veículo ali de 10 mil. Pode até ser que tenha alguma solução em decorrência disso, mas aí tem que analisar o caso com um pouco mais de cuidado. Esse caso específico
desse exemplo que eu estou trazendo aqui, realmente não tinha solução. A gente analisou todas as opções, todas as alternativas possíveis e não encontramos alternativa viável para solucionar o problema com 100% de certeza. E aí, nesse caso, a única questão que eu falei para ele foi: tenta o contato com o antigo proprietário para tentar reaver alguma coisa desse valor que você pagou para ele. Ele tinha pago os 10 mil, o carro de tabela acho que era 11 ou 12 mil, alguma coisa assim. Então ele pagou um pouquinho mais baixo, mas não foi tão baixo assim, mas um prejuízo ali de pelo menos 10 mil e correndo o risco de ter o veículo apreendido a qualquer momento, dependendo ali do tipo de restrição que poderia ser inserido a partir daquela conversa que a gente teve. Naquele momento, só transferência, mas poderia vir uma penhora, poderia vir um bloqueio de licenciamento ou mesmo de circulação. E aí, o que eu sugiro para você, Sérgio, é que você consulte o seu advogado para que ele analise todas as condições, em que momento que foi adquirido, qual foi o formato ali daquela aquisição, quais documentos que você tem, o que você deixou de preencher, o que você preencheu, para que ele analise com cuidado e identifique eventual alternativa que tenha para a solução daquele caso, de maneira satisfatória. Nós tivemos vários casos em que a gente conseguiu solucionar isso, mas teve outros que infelizmente não tem solução. O que seu advogado vai analisar é justamente todas essas questões para entender a viabilidade. E pode ser que não tenha o que ser feito. E vai te dizer que, olha, não tem o que fazer, não dá para entrar com uma demanda judicial, não tem caminho judicial aqui para a gente conseguir solucionar isso. E aí você vai ter que entender qual o melhor cenário para você tentar solucionar essa demanda com o menor prejuízo possível. Sempre tem que pensar dessa forma: o que eu vou fazer para eliminar esse problema com o menor prejuízo possível. Ok? Muito obrigado aí, Sérgio, pela pergunta. Carlos, fui parado na Blitz e me recusei a soprar o bafômetro, porque fiquei nervoso. A multa já aparece no aplicativo. Minha CNH já está suspensa ou ainda posso recorrer? Quando nós temos uma multa, qualquer que seja, sempre existe a possibilidade de recorrer, desde que ainda tenha prazo. Ok? Então, nós temos, só recapitulando, para toda multa, nós temos defesa da autuação ou defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. O policial ou o equipamento gera ali um auto de infração. A partir desse auto de infração, a autoridade de trânsito vai encaminhar notificação de autuação com prazo para a defesa prévia, notificação de penalidade com prazo para o recurso jari, notificação de decisão para o recurso CETRAN. Enquanto você estiver se defendendo no processo, vida normal na sua CNH. Pode continuar dirigindo, pode ter outras multas, pode renová-la se tiver no momento ali de vencimento, pode ser abordado pela polícia, pode transitar em rodovias. Me perguntaram essa semana: olha, eu estou com minha habilitação aqui, tomei uma multa de bafômetro, posso rodar na cidade, mas na rodovia eu não posso, né? Mas por que não pode? É tudo via. Você pode transitar onde você quiser com o seu veículo, desde que esteja licenciado, desde que sua habilitação esteja com o exame médico válido. Essa multa de bafômetro só vai gerar uma penalidade de suspensão da sua CNH na finalização do processo administrativo. Então, se você teve essa multa recente, pelo seu comentário aqui que a multa já aparece no aplicativo, significa que foi muito recente. Você tem direito a todo o repertório administrativo de defesa. Nessa condição, sua CNH está válida para todos os fins, não tem nenhum problema, porque se ela já estivesse suspensa, você já está cumprindo a penalidade. Então, para que se defender? Já estou cumprindo a penalidade, não posso dirigir mais. Eu lembro que eu tive uma cliente que ela entrou em contato conosco com uma multa de bafômetro. Ela apresentou a defesa prévia, apresentou o recurso jari e perdeu essas duas defesas. E aí nos procurou para seguir ali com o recurso CETRAN. E ela me disse a seguinte frase: doutor, quando terminar esse processo, qual que vai ser a penalidade? Falei: vai ser a suspensão da CNH. Você já pagou a multa, porque essa infração de recusar ao teste do bafômetro ou o teste positivo, ela gera duas penalidades: suspensão da CNH por 12 meses e a multa de R$ 2.934,70. Se você pagar até a data limite, 20% de desconto. E ali ela me disse a seguinte frase: olha, eu estou recorrendo há 6 meses e já estou sem dirigir. Então, se esse processo demorar mais 6 meses para encerrar, eu já cumpri a penalidade. Eu falei: mas quem disse para você que a CNH já está suspensa?
Aí eu li na internet. E na internet a gente sabe que tem muita coisa. Nem todas estão atualizadas, nem todas estão corretas. Eu falei: olha, você deixou de dirigir sem necessidade, porque a sua CNH não está suspensa. Vamos olhar aqui no site do Detran. Abri o site na hora ali para ela, mostrei a habilitação, está ativa sem qualquer restrição. Ah, mas eu ouvi dizer que não, esquece. Tudo que você leu na internet dizendo que a sua habilitação já está suspensa, está errado. Se você tomou uma multa ontem, esse processo ele vai terminar daqui um ano e meio. Vida normal na sua habilitação durante esse um ano e meio. Vamos pensar no cenário que daqui um ano você se defendeu e deu tudo errado. Daqui um ano, aí sim, a sua CNH vai ser suspensa. Até lá, vida normal na sua CNH. Se você deixar de dirigir assim que você tem a multa, você está deixando de dirigir porque quer, é uma opção sua. Não porque o órgão de trânsito está determinando. Vida normal na sua CNH. Pode continuar dirigindo normalmente, pode ter outras multas, pode renovar. Estou dizendo isso várias vezes porque, infelizmente, algumas pessoas vêm até o escritório com esse problema, já recorreu em alguma fase ali do processo e deixou de dirigir porque viu, achou, ouviu, alguém disse que a CNH já estava suspensa. Não, não está suspensa. Ah, mas eu preciso de uma liminar para isso. Não, não precisa. O que é uma liminar? Eu entro com uma ação judicial para desbloquear a habilitação. Mas se ela não está bloqueada, o que o juiz vai desbloquear? Nada. Não existe ação judicial para isso. Não existe nada na sua habilitação enquanto o processo estiver ativo. É lógico. Se o processo já encerrou, ou se você teve problema com uma outra situação e a sua habilitação está suspensa, é um outro cenário. Mas em relação a essa multa, simplesmente o fato de você ter sido multado hoje não significa que amanhã você tem que deixar de dirigir. Não existe isso. Continua dirigindo normalmente. Só lá na finalização do processo, você se defendeu, ou você ficou inerte, não apresentou defesa nenhuma, eu quero cumprir logo isso daqui. Só na finalização do processo é que a CNH será suspensa. Até lá, vida normal na sua habilitação. Pode renovar, pode dirigir, pode ter outras multas, pode envolver acidente de trânsito, não tem nenhum problema. Quando o policial ele aborda um condutor que teve uma multa de bafômetro, o sistema não enxerga que existe um processo de suspensão em andamento. Não vai apresentar essa questão para ele. O que vai apresentar para ele é o seguinte: CNH cumprindo penalidade ou não está cumprindo penalidade. Se você transcorreu todo o período, se defendeu e não teve sucesso em nenhum dos recursos, aí sim a sua CNH vai ser bloqueada. Neste momento, o policial consegue enxergar isso. O sistema dele apresenta essa informação de que existe um bloqueio na habilitação e ela está suspensa só nesse momento. Qual o prejuízo que vai trazer isso? A habilitação vai ser cassada. Então, dirigir com a habilitação suspensa, ser abordado pela polícia, significa que, possivelmente, a sua habilitação vai ser cassada porque você estava dirigindo dentro do período de suspensão. Só que isso não aconteceu ainda, a sua habilitação não está suspensa. Vida normal na sua habilitação. Se a multa já aparece no aplicativo, entra aí na CNH do Brasil, lá localiza ali, faz a pesquisa da infração por veículo ou por condutor, localiza a infração, clica lá na infração, desce até o final, você vai ver um botão azul que está escrito notificações. Clica ali, vai abrir a notificação de autuação ou notificação de penalidade, dependendo do estágio que esteja o processo, e ali você vai ver a data limite para se defender. Enquanto isso, vida normal na habilitação. Tem dúvida sobre isso? Acesse o site do Detran, verifica lá se na pesquisa da sua habilitação se existe alguma restrição. Continua com dúvida? Aplicativo da CNH do Brasil. Lá terá a condição e o status da sua habilitação. Se ela estiver suspensa, terá uma tarja vermelha na habilitação com essa informação, suspensa, ou, se for o caso de cassação, cassada. Mas terá essa informação no aplicativo da CNH do Brasil. Enquanto isso não acontecer, enquanto essa informação não aparecer no aplicativo ou no site do Detran, vida normal na habilitação. Estou sendo repetitivo, mas infelizmente muitas pessoas têm essa equivocada informação de que a partir do momento da multa eu estou com a habilitação suspensa porque nem tenho o que fazer. Eu fiz o teste, deu 0,34, 0,35, fui conduzido para a delegacia, fui preso em flagrante, minha habilitação já está suspensa? Não.
Sua habilitação não está suspensa, pode continuar dirigindo normalmente enquanto o processo administrativo estiver tramitando. Caso você seja, e aqui vou abrir um adendo, caso você seja conduzido para a delegacia por conta do crime lá do 306 do CTB, sobre dirigindo sob influência de álcool, na delegacia será gerado ali um boletim de ocorrência, um flagrante, dependendo lá do entendimento da autoridade de trânsito, e esse inquérito, esse processo, aliás, esse boletim de ocorrência, irá gerar um inquérito policial, que irá gerar um processo judicial. Lá no processo judicial, se você for condenado, você pode ter a sua habilitação suspensa por determinação judicial, que é uma outra suspensão diferente da multa, que é uma suspensão administrativa. Você pode ser punido de maneira administrativa, 12 meses, que é o período de suspensão administrativo, e também pode ser punido por uma penalidade judicial, que o juiz eventualmente aplicou ali de 6 meses, por exemplo. Você cumpre os 6 meses, faz a reabilitação, cumpre os 12 meses administrativo, faz ali a reciclagem e resolve o problema da sua habilitação. Mas enquanto isso não acontecer, se não houve determinação judicial, se o processo administrativo não foi encerrado, vida normal na sua CNH. Pode continuar dirigindo normalmente, se defende no processo, existem algumas fases para você se defender. Se você não tem experiência com esse assunto, se você não tem prática em se defender em recursos de multa, consulte um profissional especializado no assunto para que ele possa te auxiliar nisso. Tem várias questões que podem ser exploradas numa multa como essa, de recusa do bafômetro. Algumas questões envolvem apenas seara administrativa, outras questões envolvem ali o judiciário, mas todas com possibilidades de tentar solucionar essa demanda e evitar que você tenha o pagamento da multa ou ainda evitar que você tenha a suspensão da sua CNH, que eu já mencionei aqui, de 12 meses, e se você for suspenso e for flagrado dentro desse período de 12 meses, terá habilitação cassada por 2 anos. Cassada não significa que você perdeu a habilitação de maneira eterna, não é isso, mas você fica com a habilitação 12 meses, 24 meses sem poder dirigir. Você teve uma suspensão de 12 meses e depois você tem a cassação ali de 2 anos. Muito obrigado aí, Carlos, pela pergunta. Marcos Paulo, minha CNH aparece bloqueada no aplicativo, mas eu não recebi nenhuma carta avisando que já estava suspensa. Posso considerar que o bloqueio ele é ilegal? Marcos, não necessariamente. Não receber os avisos não significam que o processo de suspensão ou de cassação não foi instaurado. Quando nós temos um acúmulo de pontos ou nós temos multas autossuspensivas, nossa habilitação pode ser suspensa. Se nós dirigimos dentro desse período de suspensão, ou se meu veículo, por exemplo, tiver uma multa e eu não indicar o condutor, o Detran vai entender que era eu que estava dirigindo e vai cassar a minha habilitação por 2 anos, são 2 cenários que bloqueiam a habilitação. Suspensão, que pode ter um período ali de 2 a 8 meses para multas autossuspensivas, ou de 12 meses para uma multa de bafômetro, por exemplo, que também é uma multa autossuspensiva, ou o acúmulo de pontos de 6 a 12 meses. Dentro desse período, se eu tiver uma multa, processo de cassação com a penalidade ali de 2 anos. Se a habilitação foi bloqueada, o Detran, onde a sua habilitação está registrada, ele instaurou um processo por conta ali de acúmulo de pontos ou por conta de uma cassação da CNH, ou ainda o órgão de trânsito, onde você teve ali uma multa autossuspensiva, ele vai instaurar um processo. Porque hoje, desde janeiro de 2024, quem faz o gerenciamento do processo de suspensão de uma multa autossuspensiva é o mesmo órgão de trânsito que gerou a multa. Se você teve uma multa de excesso de velocidade acima de 50%, que é uma multa autossuspensiva, na cidade de São Paulo, o gestor da multa é a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Ela vai gerir a multa e vai gerir também o processo de suspensão para aplicar a penalidade de suspensão da sua habilitação. Se for por acúmulo de pontos, Detran. Se for um processo de cassação, Detran. Agora, uma questão importante: para onde são encaminhadas as notificações para dar ciência àquele condutor que a CNH poderá ser suspensa ou cassada, ou seja, foi instaurado um processo de suspensão ou de cassação. Essa notificação ela é encaminhada para o endereço de registro da CNH.
que pode ser diferente do registro do veículo. Eu posso ter, por exemplo, 3 veículos, um registrado na minha casa na praia, um registrado no meu escritório e um registrado na minha casa, que é em Campinas, por exemplo. Cada um em endereços diferentes. E a habilitação ainda num quarto endereço. Quando o Detran ele vai encaminhar, ou o órgão de trânsito, ele vai encaminhar uma notificação para o veículo de uma multa, ele vai encaminhar para aquele endereço que aquele veículo está registrado, ou na praia, ou na minha casa em São Paulo, ou na minha casa em Campinas, ou ainda no meu escritório em São Paulo. Ele vai mandar para um desses endereços, que é o endereço que está registrado o veículo. Tomei multa no veículo B, ele vai mandar para o endereço do veículo B. Agora, a habilitação, ela vai ser encaminhada para o endereço da habilitação, que é outro registro, que é um registro separado dos veículos. Você pode receber multas em um endereço de um veículo e pode receber a notificação do processo de suspensão em outro endereço. Ah, mas eu estou acompanhando pelo aplicativo da CNH do Brasil e nunca apareceu nada. Não vai aparecer. Na CNH do Brasil só aparece quando está bloqueado, quando a CNH está bloqueada. Por quê? Porque toda a comunicação com você é feita por correio, no endereço da CNH. Toda a notificação é encaminhada para o endereço da CNH. E hoje nós atualizamos o endereço da CNH quando nós vamos fazer a renovação. E se você fez a renovação hoje e daqui a um ano você se mudou e não fez a atualização do endereço, para onde serão encaminhadas as notificações? Por endereço que o Detran tem conhecimento. E notificações encaminhadas para endereços desatualizados são válidas para todos os fins. Não adianta reclamar. Ah, eu mudei, mas eu não alterei o endereço, não recebi notificação, tive meu direito de defesa impedido. Não, você não teve. A notificação foi encaminhada para o endereço que o Detran tinha. E a partir desse contexto, você não se defendeu e a habilitação foi bloqueada. Nesse caso que você trouxe aqui, eu presumo que foi isso que aconteceu. Depois retorna para a gente falando se o endereço da habilitação está desatualizado, só para complementar aqui a sua informação. Na sua pergunta, você coloca aqui, minha CNH aparece bloqueada no aplicativo, mas eu não recebi nenhuma carta avisando que já estava suspensa. Por que você não recebeu? Endereço desatualizado? O endereço onde você reside é atendido pelo correio? Onde você reside é um prédio? Como que é feita a administração das correspondências nesse prédio? Eu tive um caso de uma cliente que a gestão das correspondências no condomínio era uma bagunça e ela não recebeu a correspondência, a notificação para se defender. O processo ele é nulo? Não, não é nulo. Por quê? O Detran fez a parte dele. A partir do momento que ele encaminhou a notificação, ele não tem qualquer culpa da gestão dessa notificação. Ele fez a obrigação que é encaminhar a notificação para o endereço de registro da CNH. Se você não fez ali a gestão correta do seu endereço, você não atualizou seu endereço, o Detran não é culpado por isso. O que eu sugiro para você aqui? Entra em contato com o Detran, onde a habilitação sua está registrada, baixe uma certidão de prontuário. Lá terá todas as informações desde o momento que você tirou a sua habilitação pela primeira vez, lá quando você tinha seus 18 anos. Tem todas as informações, quando você renovou, se você mudou de categoria ou não, quando que foi a aprovação do seu exame médico, tem todas as informações ali. E nesse documento tem o número do processo, o que é esse processo, se é de suspensão ou de cassação, aqui no seu caso você disse que é uma suspensão, tem ali o número do processo, com esse número você verifica se é do Detran ou se é de um órgão autuador, dentro do contexto que eu falei aqui para você, e entre em contato com o Detran ou com o órgão autuador e solicita a cópia do processo na íntegra. Ali você vai ter informações do que foi que gerou esse processo de suspensão. Mas, respondendo aqui o finalzinho da sua pergunta, eu posso considerar que o bloqueio ele é ilegal? A princípio, não. Primeiro, a gente tem que observar todas essas informações, obter cópia do processo, para só então definir se realmente aquele processo ele é ilegal ou não. Pela experiência que eu tenho aqui do escritório, eu presumo que o endereço está desatualizado. Mas depois, retorna lá na mensagem onde você deixou essa pergunta aqui
e complementa lá para a gente saber o que foi que aconteceu, se foi o endereço realmente errado ou se foi uma outra condição que a gente não tem aqui de conhecimento. Eu lembro de um caso que passou pelo escritório que o endereço era correto, a numeração do imóvel era correta, só que na rua existiam outras duas residências com o mesmo número. Sabe aquela questão de ter um número que é aleatório, que as pessoas vão colocando o número que quer na rua e depois passa a prefeitura e altera a numeração? Nessa rua dele, a prefeitura passou de novo e fez um novo cálculo ali das numerações das residências e aqueles imóveis, aquelas residências, alguns proprietários não tiravam ali a numeração, mantinham 2 ou 3 números. No caso dele ali, tinha, se não me engano, tinha 2 ou 3, 2 ou 3 residências que tinham o mesmo número. Então, provavelmente foi entregue ali em outra residência. A gente teve que entrar com uma demanda judicial para isso, comprovando que existia mais de um endereço mais de um imóvel naquele endereço com o mesmo número, e nós conseguimos, na demanda judicial, cancelar aquele processo de suspensão, porque ele não recebeu, realmente ele não tinha recebido as notificações. E aí conseguiu solucionar o problema dele em decorrência disso. Mas não é uma coisa, digamos, que acontece todos os dias isso. Tem que verificar aí na rua onde você reside se existem residências com numerações dessa forma. É muito difícil você ter hoje ainda um logrador aí, alguma via com essa questão de alteração de endereço. Mas, nesse caso, não faz muito tempo não, mas a gente conseguiu resolver dessa forma, conseguimos comprovar que existiam ali 3 residências com numerais idênticos. E aí conseguiu solucionar. Mas depois você traz para a gente, deixa lá, volta lá na pergunta que você fez e deixa lá os comentários para a gente entender exatamente o que foi que aconteceu, porque a sua pergunta aqui está um pouquinho incompleta e a gente tem que tentar entender um pouco mais aqui a situação. Mas muito obrigado aí pela sua pergunta, Marcos. Leandro Martins. Me indiquei como condutor em uma multa, pois achava que estava fora do prazo de suspensão, mas recebi a notificação de início do processo de cassação. Como proceder nesse caso? Primeira coisa que você tem que observar, Leandro, é se realmente essa multa que está gerando o processo de cassação da sua CNH. Nós tivemos um caso no escritório, uma oportunidade, que o cliente ele veio com a informação de que a multa X tinha gerado o processo de cassação e quando nós fomos avaliar melhor a situação, era uma outra multa. Tanto é que naquela multa que ele estava questionando, ele tinha feito a indicação do condutor, então não poderia ter gerado o processo da cassação dele. E aí, quando nós fomos investigar, nós descobrimos que aquela multa não era a que gerou o processo de cassação, era outra. E naquela outra ele não tinha feito a indicação do condutor. Nesse caso seu aqui, como você se identificou como condutor, algumas alternativas que nós teríamos para solucionar esse caso, elas acabam sendo travadas por isso. Então você estava suspenso, dentro desse período alguém recebeu uma multa de um veículo e você se indicou como condutor, porque pelo que eu entendi aqui, você já tinha entendido, pelo que você mencionou aqui, você já achava que estava fora do período de suspensão. Então você dirigiu o veículo, teve uma multa e você se indicou como condutor. Eu tive um caso, uma época, que a cliente ela também fez a mesma coisa que você fez, ela se indicou como condutora de uma multa, porque ela tinha dirigido o veículo naquela oportunidade, só que ela fez um cálculo errado da multa. Quando o proprietário do veículo recebeu a multa, realmente ela tinha dirigido o veículo naquela oportunidade, só que aquela multa específica não era dela, porque ela olhou a data errada. Não sei qual foi a confusão que eles fizeram quando receberam a notificação. Ela realmente tinha utilizado o veículo naquela oportunidade, ela realmente passou por aquela rua que teve a multa, foi uma multa de semáforo com fiscalização eletrônica, então tinha ali a imagem do veículo, só que não era naquela data que ela tinha dirigido o veículo, naquela data da multa, era numa data posterior. Quando recebeu a notificação, ela se lembrou que, por exemplo, na semana passada ela tinha dirigido o veículo, tinha passado por aquela rua e se indicou como condutora. Só que, na verdade, a multa tinha ocorrido há um mês atrás, e naquela data da multa, ela não tinha dirigido o veículo. E ela se indicou como condutora dessa multa. Foi um erro colossal. Ela recebeu o processo ali de cassação, apresentou a primeira defesa, perdeu, apresentou a segunda defesa e perdeu, e ali ela entrou em contato conosco, porque ela viu que o cenário estava mais grave do que ela imaginava.
E no caso dela, o que que nós fizemos? E na verdade a gente faz isso para todo caso. Nós não focamos a nossa análise apenas no processo de cassação. Nós voltamos para tentar entender todo o cenário, o que foi que aconteceu desde o início, desde lá de trás da suspensão. Por que que a suspensão aconteceu? Ah, aconteceu por causa de uma multa, foi uma multa autossuspensiva. Tá, mas essa multa ela está correta, ela está errada, o Detran agiu da maneira correta, o órgão de trânsito agiu de maneira correta? Porque o que que a gente busca? Encontrar algo que possa ser questionado para tornar nulo algo lá de trás. Vamos imaginar um cenário seguinte: eu tenho aqui uma situação em que existe uma cassação da CNH. Eu volto para a suspensão e verifico que a suspensão de 12 meses foi gerada por uma multa autossuspensiva, que é uma multa de bafômetro. Eu volto lá na multa de bafômetro e verifico o que é que aconteceu nessa multa. Se eu conseguir anular essa multa, eu anulo o processo de suspensão no efeito dominó e anulo o processo de cassação. Por quê? Se a multa não existe, se não era para você estar suspenso naquela oportunidade, não é para você ser cassado agora. Veja que a profundidade da pesquisa, ela vai muito além de análise do próprio processo de cassação. O cliente, quando ele entra em contato conosco, a gente faz tanta pergunta, a gente analisa tanto documento que fica até chato ali a conversa. Às vezes o cliente entra em contato com a gente e pergunta: olha, estou com um processo de cassação aqui, qual é o valor para você fazer a defesa do processo? Aí eu pergunto para ele: tá, vamos com calma. Qual que é a data limite para você se defender? Para a gente ver se ainda está no prazo, porque pode ser que não esteja mais no prazo e tenha que ser pela via judicial. Aí ele me avisa: olha, eu já fiz a primeira defesa ou não fiz. Olha, a data de defesa é dia 10 de agosto. Você já apresentou alguma defesa? Não, não apresentei. Essa notificação é de uma multa autossuspensiva ou por acúmulo de pontos? Ah, vou mandar para você. Aí ele manda a notificação para a gente analisa. Aí eu pergunto: você sabia? Você tinha conhecimento que você estava suspenso? Ah, eu sabia. Ou às vezes ele fala: olha, nem sabia que eu estava suspenso. Independente disso, olha, a gente tem que pedir cópia do processo de suspensão, tem que identificar do que foi esse processo de suspensão, foi por acúmulo de pontos, ah, eu nem lembro, foi de uma multa autossuspensiva, eu nem lembro, qual o período que você cumpriu, não lembro. São tantas perguntas que a gente faz que fica até, digamos, a conversa se estende demais, fica até chato. E aí chega um momento que eu vejo que os colaboradores do escritório, eles fazem isso, eles começam a perguntar, aí eles param um momento e falam: olha, desculpa fazer tanta pergunta, mas é importante para a gente entender o seu real cenário. Aí a pessoa até entende, fala: não, realmente, entendi, mas eu entrei em contato com outro profissional agora, ele não perguntou nada disso. Falei: então, mas você percebe que isso são informações importantes? Aí a pessoa entende isso, porque a gente coloca ela para pensar junto com a gente. Então, se eu conseguir, voltando no assunto aqui, se eu tenho uma cassação, se eu tenho um processo de suspensão por uma multa autossuspensiva ou por algum acúmulo de pontos, se eu tenho uma multa que gerou esse processo de suspensão, ou se eu tenho várias multas que geraram esse processo, se eu conseguir anular essa multa aqui, eu consigo eliminar tudo. Vou voltar aqui no exemplo da cliente que se indicou como condutora. Eu já trouxe esse exemplo antes aqui em outro bate-papo, mas vou retomar o assunto. Ela veio para a gente com a cassação, tinha ali dois recursos que ela já tinha apresentado, e a gente ia apresentar o terceiro. O que a gente fez? Nós voltamos lá para a suspensão e obtemos cópia de todos os autos de infração que faziam parte daquele processo de suspensão. O dela era pela legislação antiga, então o limite era de 19 pontos, com 20 o processo era instaurado e ela tinha 22 pontos. Quando nós pegamos todos os autos de infração daquele processo de suspensão, eu identifiquei que tinha foto de um caminhão. E eu estava, inclusive, lá no Detran, nessa oportunidade ainda, quando eu observei aquilo, eu falei: olha, eu nem sabia, vou dar um nome hipotético, nem sabia que a Maria dirigia caminhão. E tranquilo, peguei, fiz todos os procedimentos que eu tinha que fazer, naquela época era tudo presencial, foi antes da pandemia esse caso, juntei toda a documentação, de outros casos, voltei para o escritório, e aí no escritório a gente para e vai analisar caso a caso o que está acontecendo. Quando eu organizei ali as multas em sequência, por datas desse caso da Maria, a do caminhão estava no meio. E ali, quando eu olhei do caminhão, falei: nossa, de novo, nem sabia que a Maria dirigia caminhão. Falei: mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Foi uma multa flagrada por equipamento, uma multa de rodízio. Aqui em São Paulo, nós temos dias em que nós não podemos utilizar o veículo. Então, placa 1 e 2 na segunda, 3 e 4 na terça, e assim sucessivamente, das 7 da manhã às 10 da manhã,
e das 17 até as 20 horas. Então, na segunda-feira, você tem um carro placa final 1, eu não posso transitar no centro expandido daqui de São Paulo dentro desses horários, senão eu tenho uma multa de rodízio. E o caminhão também tem isso. O caminhão são questões mais específicas, mas ele tem também essa situação de rodízio. E, coincidentemente, esse caminhão tem uma multa de rodízio. Quando eu peguei ali o auto de infração para analisar, o auto de infração eletrônico ele funciona da seguinte forma: o equipamento registra e um funcionário do órgão de trânsito ele vai analisar para fazer a autorização daquela autuação e gerou ali o auto de infração. O funcionário não deve ter ficado atento naquela informação e gerou o auto de infração de maneira equivocada, mas por quê? Aquela multa, ao invés de ir para o caminhão, ela veio para o carro da Maria, porque o carro dela tinha uma letra que era a letra O e o caminhão, nessa mesma posição, tinha uma letra D. Todo o restante era idêntico. Era a mesma placa trocando uma letra, que no carro dela era O e no caminhão era D. O sistema de leitura, quando ele flagrou aquela infração, ele fez essa leitura de maneira equivocada. Ao invés dele identificar que era uma letra D, ele identificou a letra O e gerou toda a autuação para o carro da Maria. E ao invés de mandar a multa para o caminhão, aquele caminhão se livrou da multa e quem estava sendo penalizado era a Maria. O que nós fizemos? Entramos com uma ação judicial para demonstrar que aquela multa era equivocada, porque veio para o carro da Maria ao invés do caminhão. E quando você pega o auto de infração, todas as informações é do carro da Maria. Quando você olha a imagem, é um caminhão. E ali o judiciário entendeu que realmente aquela multa ela era equivocada, não era da Maria. E determinou o cancelamento daquela multa. Com essa exclusão da multa, saiu dos 22 pontos, foi para menos de 20, que era uma multa média, foi para menos de 20 e ela ficou com 18 pontos. Com 18, aquele processo de suspensão, ele não se mantém. O juiz determinou o cancelamento do processo de suspensão. Isso não era para Maria estar suspensa, não é para ela ser cassada. Num efeito dominó, ele determinou também o cancelamento do processo de cassação. Então veja que nós saímos aqui do processo de cassação, a gente atuou, a gente apresentou a defesa ali do processo de cassação, mas nem foi julgado, porque quando o juiz viu isso, ele já me deu uma liminar, e nessa liminar já travou tudo, travou o processo de cassação, então não teve julgamento, até que tivesse a decisão judicial. Com essa decisão, ele fez o cancelamento de tudo, da multa, do processo de suspensão e do processo de cassação, e nós conseguimos evitar ali que ela tivesse essa penalidade de 2 anos na sua habilitação. Então, para você, o que eu sugiro é que você procure um profissional que seja especializado nesse assunto, para que ele analise não só o processo de cassação, porque também tem a multa do processo de cassação. Será que ela é legítima? Será que teve algum problema ali que pode ser questionado? Existem uma série de situações aí que podem ser analisadas para entender qual o melhor cenário para se defender num processo de cassação. Aqui passei algumas questões, mas existem aí um cenário gigantesco de alternativas de acordo com cada caso. Não adianta dizer para você, olha, tem aqui possibilidade A, B e C, porque não é assim que funciona. Cada caso ele tem a sua particularidade. E ali, nessa particularidade, é que você vai verificar qual caminho vai ser trilhado. Se é só um processo administrativo, se você só vai apresentar as defesas, ou se você vai caminhar, por exemplo, para um processo judicial. Então, será que um processo judicial é viável? Será que neste momento é viável? Será que é mais interessante aguardar, tramitar um pouco mais o processo? Será que não? Tudo tem que ter ali uma análise. A gente está cuidando de um processo de cassação agora, em que nós identificamos que o processo de suspensão ele tem um erro. Só que não é um momento viável de eu fazer o questionamento desse processo de suspensão. Eu vou deixar o processo de cassação tramitar um pouco mais. Quando ele chegar num cenário que eu acreditar que seja o mais viável, eu vou provocar o Detran e mostrar para ele que ele errou ali numa questão bem peculiar, que é o momento que a penalidade foi aplicada. Existe uma regra para quando isso vai acontecer. E o Detran, ele se equivocou na aplicação da penalidade, em qual momento que ele foi aplicar ali a penalidade. A suspensão aconteceu por causa de uma multa autossuspensiva, excesso de velocidade acima de 50%, o cliente teve 3 meses de suspensão, porque essa multa ela gera de 2 a 8 meses de suspensão da CNH, ele teve 3 meses de penalidade, só que o Detran
ele aplicou essa suspensão dentro de um período que eu entendo que é errado. E em algum momento eu vou entrar em contato com o Detran e vou pedir para ele corrigir isso. Olha, a data correta não é, o início não é no dia 10 de agosto, é lá no dia 1º de agosto. Volta lá para o dia 1º de agosto, traz 10 dias lá do fundo, traz para cá, para que seja estabelecido esse período aqui de penalidade. Por quê? Porque a multa está dentro desses 10 dias finais aqui. E ali eu tiro essa multa da suspensão dentro do período. Aliás, eu tiro essa multa da cassação dentro do período de suspensão. Num efeito dominó, eu vou resolver o problema da suspensão e vou ali conseguir eliminar o processo de cassação dele. Mas veja que é uma coisa muito peculiar. Significa isso encaixa no seu caso? Lógico que não. Cada caso é um caso. Tem que se analisar com muito cuidado para verificar quais alternativas, se elas existem, quais são, que podem te ajudar a trilhar um caminho de sucesso. Porque todo recurso ele tem a sua probabilidade de sucesso, mas também tem a probabilidade de derrota. A gente nunca descarta isso. O recurso ele tem, de um processo de cassação, ele tem duas alternativas. Primeiro é vencer. Isso é o que a gente busca a todo instante. Mas nós sempre consideramos que a penalidade pode ser aplicada. A gente nunca descarta isso. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula milagrosa que resolva o problema com 100% de certeza. Pode ser que, dependendo da situação, não tenha o que ser feito. Não existe nada ali para ser aplicado. Olha, a gente olhou a cassação, está tudo certo, olhamos o processo de suspensão, está tudo certo, a multa está tudo... Não tem o que fazer, não tem alternativa. Aí a gente vai para a segunda alternativa, para a segunda questão, que se for viável para o cliente, a gente aplica isso. Trabalhar o processo para que demore o máximo possível, para que a penalidade seja aplicada. Para que o condutor, enquanto o processo estiver tramitando, a CNH dele está válida para todos os fins, para que ele consiga se realocar na profissão e, de repente, não precisar mais do veículo para dirigir. Muito aplicável isso para motoristas aí de aplicativos. A gente tem muitos clientes nessa condição. A gente passa para o cliente a seguinte situação. A gente vai trabalhar o processo para vencer, mas nós nunca descartamos a possibilidade de derrota. Então, nessa condição, se prepara para um cenário que pode ser ruim. Esse cenário vai acontecer quando? Daqui a um ano, que é a situação de São Paulo. Pode ser que aí no seu estado seja diferente. O órgão de trânsito ele faz o gerenciamento dessa multa, desse processo de suspensão de cassação, de maneira mais célere, mais rápido. Mas aqui em São Paulo tem demorado mais ou menos um ano. Enquanto isso, vida normal na CNH. E vai se organizando para, num cenário que deu tudo errado, daqui a um ano você começa a cumprir a penalidade. Então a gente trabalha o processo para que isso seja possível, é lógico. Não é regra que o processo vai demorar um ano, às vezes é menos. Mas a gente tenta trabalhar para que realmente demore isso. Nós temos casos no escritório de multas que prescreveram, de processos que prescreveram por conta da demora no julgamento, por conta de estratégia que foi utilizada dentro do processo. Estratégias essas que forçaram o órgão de trânsito a fazer uma diligência, por exemplo, parar o processo e buscar alguma documentação no órgão de trânsito. Isso dá para ser aplicável em qualquer caso? Lógico que não. Cada caso é um caso. O que eu estou passando aqui para você são questões que devem ser analisadas para saber se são aplicáveis no seu caso. Quem vai fazer isso é um profissional especializado. Se você não tem experiência, é difícil você identificar essas questões do que dá para fazer, do que não dá. Mas um profissional qualificado, mais habilitado e tratando com isso todo dia, ele consegue ter um pouco mais de assertividade nas alternativas, enxergar questões que talvez você não enxergue. Então faça aí uma análise um pouco mais detalhada do seu caso para tentar entender aí o que pode ser feito. O simples fato de você ter se indicado achando que já tinha cumprido a penalidade de suspensão, infelizmente isso não pode ser utilizado no seu recurso, mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E com essa pergunta a gente encerra hoje o nosso bate-papo. Foram algumas perguntas, como eu disse para vocês, que foram feitas para a gente nos nossos canais oficiais, foram feitas nas nossas redes aqui, nos nossos canais e até nas nossas redes sociais, e que a gente trouxe aqui para explicar com mais detalhes, com um pouco mais de assertividade aqui, para que vocês possam elucidar melhor, porque às vezes numa resposta ali escrita talvez não fique bem claro, e aqui eu tento trazer de maneira um pouco mais assertiva. Se você chegou até esse momento, chegou até aqui, considere se inscrever no canal, a gente tem vários vídeos sobre essa questão do direito de trânsito. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, terei enorme prazer em respondê-la, e se for uma dúvida interessante, trago aqui também num bate-papo, e te espero no próximo vídeo. Um abraço!